Você já parou para pensar que os países frios eles são mais desenvolvidos que os países quentes? Com exceção da Austrália, todos os outros países chamados de primeiro mundo, eles têm um clima frio. Afinal de contas, eles são mais desenvolvidos por quê? Mesmo na Europa, que é o velho continente, existe um desenvolvimento muito maior nos países nórdicos, os países escandinavos, que eles são mais expostos ao frio do que os países que ficam no sul e menos expostos ao frio. Você já ouviu falar, talvez, em ciclo de produtividade de sementes também, que é quando durante uma temporada existem condições muito adversas e que baixam a produtividade de sementes, as sementes que foram fruto dessa baixa produtividade, elas tendem no próximo ciclo a ter uma produtividade muito maior. Ou então as árvores, elas tendem a produzir mais no ciclo seguinte para compensar a baixa produtividade do ciclo anterior. A humanidade é assim como essas sementes. Pense em quantos momentos problemáticos nós já passamos e nós sempre saímos mais fortes no próximo ciclo. Conseguimos produzir sempre mais e nos desenvolver mais. E esse mesmo ciclo, ele acontece em praticamente tudo. Quanto maior a dificuldade em um ciclo, maior a produtividade no ciclo seguinte. O ecossistema ele funciona assim. Se você parar para pensar, 90% de tudo que existe segue esse mesmo sistema de ciclos. Imagina que a humanidade é assim como essas sementes. Pense que nos países frios, há 200, 300 anos atrás, como que essas pessoas conseguiam alimentos, como plantar nesses países, como se aquecer, como sobreviver. Esses países eles tiveram que se desenvolver, eles tiveram de criar um sistema para sobreviver o inverno. Apesar de precário ainda o capitalismo naquela época, esses países eles acabaram tendo ciclos em que precisaram evoluir. A mudança gera a necessidade de evolução. Outro fator importante é que com a globalização e a troca entre países, os países frios eles não tinham bens primários para exportar. Não dava para plantar, não dava para produzir. E dessa forma, eles acabaram desenvolvendo a industrialização muito antes e muito mais rápido que países quentes. As pessoas que vivem em países quentes, elas podem ficar tranquilas e seguir uma vida praticamente normal e igual ao longo do ano inteiro. Já as pessoas que moram em países frios, elas todo ano têm um ciclo onde elas precisam sair da zona de conforto delas e agir diferente do resto do ano, onde o frio é tanto que essas pessoas ou evoluem, ou melhoram, ou se desenvolvem, ou inevitavelmente elas vão acabar morrendo. O segundo fator, que é um pouco estudado, mas que quando eu estava no segundo grau na Escola Liberato, tiveram alguns alunos que desenvolveram uma pesquisa de notas e, incrivelmente, as turmas pela manhã tinham uma média de notas muito maior do que as turmas à tarde. Isso me marcou naquela época. E existem diversos outros estudos no mesmo sentido, de que estudar pela manhã é muito mais eficiente do que à tarde. Pode parecer que não tem relação, mas bem a verdade é que pela manhã é mais frio. E existem estudos que provam de que há um estresse térmico quando há um excesso de frio ou excesso de calor. Isso atrapalha a aprendizagem. Agora imagine há 100 anos atrás. Não existia ar-condicionado, então em países muito quentes você tinha esse estresse, não existia ventilador. Agora, países frios, você podia colocar uma roupa quente e simplesmente prestar atenção na aula. E não tinha muito o que fazer além de estudar. Agora imagine países quentes, 40 graus, você precisando prestar atenção na aula, um dia lindo lá fora, ótimo para passear, para se refrescar em algum lugar. Faz sentido isso para você? Então é por isso que eu acredito que países frios são mais desenvolvidos do que países quentes. Existem as suas exceções, é claro. Afinal de contas, não é apenas o clima que influenciou o desenvolvimento dos países, mas também serviu muito para que isso acontecesse. Gostou do conteúdo? Muito obrigado e até mais!